Oi, oi, gente, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar sobre algo bem importante, né? Sobre emagrecimento. Eu venho falando aqui já há umas 3 semanas, todos os dias tem um conteúdo novo que é para ajudar, para auxiliar, para impulsionar os resultados de vocês. E hoje a gente vai falar sobre 2 dias que são bem importantes quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em perda de peso, quando a gente fala em ter sucesso com isso. Existem 2 dias que são fundamentais e eu vou falar aqui sobre eles, quais são os impactos desses 2 dias e o que a gente pode fazer com esses dias para realmente ter resultados positivos no emagrecimento. Tá? Então, olha só, às vezes o nosso resultado, o nosso emagrecimento, ele dá aquela empacada, né? A gente tá indo bem, tá tendo um resultado bacana e de repente esse resultado bacana empaca, de repente esse resultado empaca, a gente não consegue mais emagrecer e sim, existem 2 dias da semana que são grandes responsáveis por isso. Não vou fazer mistério sobre esses 2 dias, tá? Aqui no título também, que é o final de semana. E hoje eu vou explicar para vocês por que é tão difícil assim esse cuidado no final de semana, por que esse engajamento do final de semana é tão complexo. E eu quero convidar vocês a compartilharem essa live também com os contatos de vocês, porque esse conteúdo ele faz parte de uma série de conteúdos de aquecimento e preparação para a imersão Mais Emagrecimento Menos Ansiedade, que é um evento online e gratuito, vai acontecer na semana que vem, de 21 a 25 de novembro. E nesse evento eu vou mostrar para as pessoas que se inscreveram lá como, né, qual é o caminho para emagrecer, o quanto quiser, sejam 5, 10, 15, 20, 30 quilos, e aliviar a ansiedade nesse processo também de emagrecimento. Então, se inscrevam se vocês não se inscreveram ainda, o link está disponível na minha bio, tá? E para quem não me conhece, eu sou a Gladys, sou nutricionista e eu sou fascinada pelo tema emagrecimento. Eu adoro decifrar as coisas relacionadas a isso, adoro desvendar e descomplicar. Oi, oi, bem-vindas! Então, olha só, gente, conversando muitas vezes com os meus pacientes, né? A gente começa a conversar e eles começam a me contar a rotina, a história, né? Como que é a alimentação no dia a dia. E muitas vezes é muito tranquilo, sabe? Muito, muito fácil, assim, se cuidar na semana, é fácil comer frutas, verduras, organizar refeições manhã, tarde e noite. Mas aí quando chega sexta-feira, quando o assunto é final de semana, essa nutricionista é diferenciada. Ai, obrigada! Quando chega final de semana, o papo é outro, né? A conversa é outra e eu sei como é isso, porque eu sempre falo que eu defendo e falo de um emagrecimento de vida real, porque eu vivo essa vida real, eu trabalho, eu cuido da família, eu tenho responsabilidades e no meio disso a gente quer se cuidar e a gente precisa dar conta de outras coisas. Então eu vou trazer aqui o final de semana de uma forma muito prática, muito real mesmo, muito realista. E por que será que final de semana é tão difícil? Por que será que final de semana é tão complicado assim da gente conseguir continuar fazendo aquelas coisas que a gente faz durante a semana que a gente sabe que nos ajudam, né? A emagrecer, enfim, ter os resultados que a gente está buscando. Então, uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês é que no final de semana a gente busca muitas vezes aquele relaxar, a gente busca o curtir, a gente busca fazer isso através da comida, né? A gente busca esse descanso, esse relaxar, esse momento mais calmo, essa tranquilidade, e a gente acaba se voltando sim para o alimento, para a comida no final de semana, e isso pode ser sim um fator que vai interferir demais nos resultados, tá? Quando a gente fala em emagrecimento, não só, mas principalmente porque acaba sendo o foco aqui dessa nossa conversa. Mas porque a questão é, a gente sabe que é assim, todo mundo sabe que final de semana é complicado, cada um tem os seus perrengues aí no fim de semana em relação à alimentação. A questão é,
por que é assim, o que acontece que nos faz perder as rédeas, digamos assim, nesse final de semana. Então, uma coisa que eu fui descobrindo, que eu fui elaborando ao longo da minha experiência no consultório, ao longo do que eu vivi também e ao longo de tudo que eu já estudei e continuo estudando, é que, ai, olha só, quando você vier aqui no final de semana vai ter lanchinho, vai sim, eu quero, porque eu adoro comer, né, gente? Quero sim, pode preparar um lanche bem legal. Mas o que acontece? Uma coisa que é muito importante de se entender quando a gente fala de emagrecimento é que a gente costuma ver o emagrecimento só do lado positivo dele. A gente costuma ver só as vantagens que a gente tem no emagrecimento. A gente costuma ver só as coisas boas. Mas lá se tem coisas ruins em emagrecer? Tem. Existem desvantagens também, tá? Por trás do processo de emagrecimento. E geralmente são essas desvantagens que nos paralisam, que nos bloqueiam, que não nos permitem avançar, que não nos permitem melhorar os nossos resultados. E uma das desvantagens, e aí no consultório e dentro de outros programas que eu tenho, eu aplico uma ferramenta, né, para identificar, para que cada um consiga identificar as suas vantagens e as suas desvantagens do processo. Mas uma coisa que é muito interessante é que para assim, ó, 90% das pessoas, o final de semana entra lá nas desvantagens. Por que final de semana é uma desvantagem do emagrecimento, tá? E tem todo um contexto pra gente chegar nas desvantagens, mas aqui na live eu não vou ter tempo suficiente para aprofundar isso e direcionar. Mas enfim, o final de semana acaba sendo uma desvantagem, eu vou dizer por quê. O que são desvantagens do emagrecimento? São aquelas coisas pelas quais a gente vai passar, aquelas coisas que a gente vai precisar superar, aquelas coisas que a gente vai viver para chegar lá na frente e ter a vantagem do emagrecimento. Então, o que podem ser vantagens do emagrecimento? O próprio peso que a gente vai perder, a autoestima, as roupas que a gente vai estar podendo usar, que talvez no momento não consegue, e por aí vai, cada um vai ter as suas, tá? Desvantagens existem milhares também, mas o final de semana acaba sendo uma desvantagem muito comum, tá? Por quê? Porque as desvantagens são aquelas coisas que a gente sabe que a gente precisaria investir nelas, a gente sabe que elas são importantes que sejam melhoradas para que a gente alcance o resultado que a gente quer dentro do emagrecimento, mas é doído mexer naquilo, é doído fazer aquilo, é doído colocar aquilo em prática. E muitas vezes a gente não consegue melhorar aquele contexto, aquela situação. Como que isso funciona dentro do final de semana? Que impacto isso vai ter, então, lá no final dessa cadeia, tá? Como eu falei no início, o final de semana, ele é um momento pra gente que muitas vezes, e eu vejo ele assim também, que a gente passou por uma semana estressante, por uma semana corrida, por uma semana cheia de tarefas, por uma semana cheia de coisas. E no final de semana a gente acaba buscando uma recompensa por tudo aquilo que aconteceu na semana, por tudo aquilo que a gente viveu, por tudo aquilo que a gente passou. E essa recompensa, ela geralmente vai estar atrelada ao comer, à comida, ao descanso. Então, quando eu falo que geralmente um dos motivos que fazem o final de semana ser uma desvantagem, né, no emagrecimento e atrapalhar o emagrecimento é porque a gente não consegue modificar o nosso padrão de ações em relação à comida no final de semana. E eu vou trazer alguns dos motivos para que isso aconteça. Enquanto a gente não consegue melhorar, modificar, fazer diferente esse padrão de final de semana, o nosso emagrecimento, ele tá na corda bamba, ele tá ali, tá amarrado nisso, tá? Não só nisso, mas nisso também. E um dos motivos é isso, assim, é essa busca por uma recompensa lá no final de semana pelo que foi a semana. E esse pelo que foi a semana pode ter relação com essa rotina estressante, com o cansaço, com o trabalho, com o excesso de tarefas, algum projeto novo que a gente está se envolvendo, alguma situação pessoal pela qual a gente está passando. Então, lá no final de semana, a gente quer esquecer isso tudo. A gente quer passar borracha naquilo
e dar aquela respirada, aquela aliviada, aquela sentir um prazer, né? Sentir um bem-estar, sentir algo bom. E isso a gente acaba fazendo, relacionando isso com a comida, né? Então a gente mergulha num universo paralelo, praticamente ali no final de semana, e a gente não quer, muitas vezes não quer ver ninguém, não quer visitar ninguém, não quer receber ninguém, a gente só quer descansar, relaxar e aliviar toda essa demanda, todo esse estresse. Na semana a gente acaba fazendo isso com a comida. E não é para quem faz isso, não é para se sentir mal, não é para se sentir julgado, não é para se sentir que não consegue. É que isso é muito forte, isso é muito intenso. Ainda hoje uma paciente minha falou isso. É difícil resistir ao que é fácil. O que ela quis dizer com isso? É fácil no fim de semana a gente sentar no sofá, a gente ligar a televisão, emendar uma série na outra, não organizar. É fácil a gente se entregar para comida nesse momento. Porque a gente está precisando desse alívio, a gente está precisando desse descanso, e é muito fácil deixar que a comida faça isso. Então, o que essa paciente falou hoje para mim fez muito sentido. É difícil resistir ao fácil. Olha só que profundo e que interessante, né? O que acontece? Porque, às vezes, o nosso final de semana, ele pode trazer muitos prejuízos, dependendo de quando ele começa. O que eu quero dizer com quando começa o final de semana? Eu já passei por fases onde o meu final de semana, ele começava na sexta-feira ao meio-dia. Então, na época que eu trabalhei no comércio, e gente, se estiver fazendo sentido essa live aqui, clica no aviãozinho aqui embaixo, naquela setinha assim, e manda para os contatos de vocês para as pessoas virem participar também, tá? Então, quando eu trabalhava no comércio, em lojas, né, eu já fui caixa, fui crediarista, fui vendedora, e lá no comércio, o comércio ele é muito desgastante. Quem trabalha no comércio sabe, ele é bem desgastante. E aí na sexta-feira era o dia que a gente saía para comer algo diferente no meio-dia. E aquela saída para comer algo diferente no meio-dia, para mim já era o começo do final de semana. Então o que eu pensava? Já que eu saí agora para almoçar, e aí a gente acabava sempre indo almoçar naqueles lugares que é difícil, né, não exagerar. E o que acabava acontecendo? Eu exagerava, depois eu me sentia culpada por ter exagerado e isso acabava me levando àquele pensamento. Já que eu exagerei no almoço, é azar, já é sexta-feira mesmo, eu já sei que final de semana vai ser complicado, então paciência. E aí eu já me passava também à tarde, já me passava à noite e já emendava. E o meu final de semana começava na sexta ao meio-dia e só acabava no domingo à noite. Em relação à alimentação, tá? Porque eu começava a comer assim, alucinadamente, compulsivamente. Quem me acompanha aqui sabe que eu já contei aqui as minhas questões com a compulsão, né? E o excesso de alimentação. Então eu acabava assim, não conseguindo realmente me alimentar com consciência. Era tudo muito automatizado para acabar, né, me sentindo bem por toda uma semana estressante, enfim. Qual é o risco disso acontecer? O risco desse final de semana começar na sexta ao meio-dia e acabar no domingo à noite é que a gente acaba elaborando, a gente acaba criando uma relação de dependência com a comida, uma relação, eu digo que é uma relação um pouco tóxica, que a gente acaba desenvolvendo com o alimento. Por quê? Porque a gente atrela ao alimento a função de nos trazer prazer e bem-estar. Não só no final de semana, tá? Em outros momentos também, muitos outros momentos também. Mas no final de semana parece que isso se intensifica. Parece que para ser feliz no final de semana, e se vocês não concordarem comigo, gente, coloquem aqui, tá? Parece que para ser feliz no final de semana, a gente precisa comer. A gente precisa comer muito. A gente precisa sair para comer 3 vezes, sexta, sábado e domingo. A gente precisa visitar alguém e isso precisa ter comida envolvida. A gente precisa receber alguém e isso precisa ter comida envolvida também. Então, quando a gente acaba engatando esse piloto automático em relação à alimentação e, inclusive, principalmente no final de semana, a gente acaba, com o passar do tempo,
realizando, desenvolvendo esse relacionamento tóxico. Como que isso faz mal pra gente? Como que essa situação faz mal pra gente? Se a gente tá falando aqui de emagrecimento, vai empacar o emagrecimento? Vai! É possível que eu ganhe peso, mesmo me cuidando toda semana, de segunda a sexta, comendo direitinho, e no final de semana eu não cuido tanto? Com certeza! E eu ouço isso muito, 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 muito. Os pacientes falam assim, ai, Nutri, na semana pra mim é tranquilo, eu como minhas saladas, como minhas frutas, as quantidades que eu sei que são adequadas, faço meu exercício, mas final de semana, ai, eu desencano um pouco. Nossa, e aqui a gente poderia falar horas e horas e dias sobre isso. Primeiro, se eu estou precisando desencanar da minha alimentação no final de semana, é porque na semana isso não tá bom. É porque na semana não tá organizado. É porque na semana não está sendo prazeroso. E aí a gente entra naquela questão de começar na segunda-feira uma dieta. E eu sou uma grande defensora de não fazer dieta, tá? Porque daí o que acontece? A gente começa na segunda-feira uma dieta, restringe, corta, exclui, proíbe, se priva excessivamente das coisas, tá? Não é que a gente não vá fazer algumas reduções e organizar a nossa alimentação. Isso é necessário. Agora, dieta, privação, ficar sem comer, fazer jejum, fazer loucuras, isso é totalmente contraprodutivo. Então, o que acontece? Comecei ali na segunda-feira uma dieta, a gente fala assim, não, segunda eu começo a me cuidar. E o se cuidar para nós é cortar as coisas, não comer, né? Ficar sem comer, fazer jejum. E aí vai lá, faz isso na segunda, faz isso na terça, faz isso na quarta, na quinta, na sexta, na sexta, se privou a semana inteira, teve uma alimentação que não foi prazerosa, teve uma alimentação que foi restritiva, teve uma alimentação que não fez a pessoa feliz, tá? O que ela pensa quando chega no sábado? Agora eu vou me livrar disso, vou comer, quero ser feliz, me cuidei a semana inteira, me privei a semana inteira, sofri a semana inteira, agora eu vou desencanar. Então o risco da gente exagerar no final de semana já começa com a forma como a gente inicia a semana. E eu falo muito sobre isso, tá, gente? De segunda a sexta eu não como doce, mas no sábado e no domingo eu não me privo. Gente, mas não, a gente não deve se privar nem de segunda a sexta. Mas se eu comer doce eu vou engordar. Se eu comer doce exageradamente todos os dias, sim. Agora, o nosso corpo não sabe se é segunda, se é terça, se é quinta, se é sábado, se é domingo. Ele não faz a menor ideia. Vamos imaginar que na terça-feira você sentiu vontade de comer um chocolate, tá? Por algum motivo essa vontade apareceu. Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão emocional, pode ser que foi uma fome social que incentivou você a ter essa vontade do chocolate. Quando a gente priva, restringe, proíbe, a gente fica com aquele desejo ali, martelando. Aquele chocolate que eu não comi, fica aqui. E aí a gente vai comer uma banana com canela, uma banana com não sei o que, uma maçã no forno com não sei das quantas, uva passa e come milhares de coisas, mas a vontade do chocolate tá ali. Aí não come na terça porque é terça. Não come na quarta porque é meio da semana, porque, nossa, durante a semana é proibido, porque não dá, porque não pode. Chega no sábado, o que a gente pensa? Sábado pode. Se sábado pode, a gente não vai comer 2 ou 3 quadradinhos. A gente vai comer a barra toda. Ou a gente vai comer uma caixa inteira. É ou não é, gente? Já aconteceu isso com vocês? Conta pra mim, ó. Vocês desculpem, tá? Que eu tô com uma crise de rinite hoje, que tá complicado. Devemos manter o equilíbrio ao longo dos dias, seja terça, domingo ou feriado. Isso. Então, o que aconteceu? Chegou lá no sábado, eu me privei tanto. Já chegou no sábado, me privei, foi ruim, tô estressada, quero relaxar, o que eu vou fazer? Vou comer. Vou comer 10 vezes mais chocolate do que talvez eu teria comido lá na terça-feira se eu tivesse respeitado a minha vontade. Mas era terça. Gente, não importa que dia é. Se é terça que o corpo tá dizendo que precisa daquele chocolate, respeita isso, acolhe isso, porque daí lá no fim de semana é muito provável que você não vá exagerar, não vá precisar.
Há pouco tempo atrás eu passei, eu acho que uns 15 dias. Uns 15 dias mais ou menos. Que eu precisei comer chocolate todos os dias. Precisou, Gladys? Precisei. Foi questão emocional? Foi questão emocional. Comi todos os dias? Comi. Foi só um quadradinho? Não, não foi só um quadradinho. Teve dias que eu comi mais do que isso. Foi uma barra inteira? Não, não foi uma barra inteira. Só que o que aconteceu? Eu respeitei esse meu corpo. Eu respeitei o que o meu corpo estava me sinalizando. Claro que isso é todo um trabalho, que a gente precisa aprender a entender as nossas vontades, as nossas fomes, quando que é um horário bacana, quando que eu devo acolher isso, quando que eu devo enfrentar isso, tá? Mas enfim, eu entendi que naquele momento, se eu não comesse, ia ser muito pior pra mim, porque eu me conheço. Então, a questão é, gente, se a gente precisa chegar no final de semana e para se sentir bem, a gente depende do alimento, tem alguma coisa errada nos dias anteriores. Alguma coisa nessa alimentação ali de segunda a sexta não tá legal. E se ela tiver restritiva demais, quanto mais restritivo for de segunda a sexta, mais compulsivo vai ser o final de semana. Quanto menos eu sinto prazer na minha alimentação na semana, sentir prazer não é só comer coisas hipercalóricas, tá? É outra situação. Hoje eu não vou conseguir trazer isso com mais profundidade, mas entendam isso, tá? Quanto menos prazerosa é a minha rotina alimentar na semana, mais compulsivo vai ser no fim de semana. E aí, é claro, vão envolver outras milhares de questões também, estilo de vida, exercício, relacionamentos, trabalho, emoções, tudo, tá? A questão é, nós não podemos iniciar o final de semana na sexta e terminar no domingo como eu fazia. Porque isso me fazia ganhar peso e aí o ganho de peso me fez ter outros inúmeras consequências negativas. Ah, mas não dá para eu comer uma pizza, não dá para comer um hambúrguer, não dá para comer uma lasanha, um churrasco, beber uma cerveja? Dá, gente, é lógico que dá. E se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu sou uma nutricionista que inclusive defende isso. A questão é, eu só vou ser feliz com a cerveja e o churrasco no fim de semana se não tiver isso, parece que não é fim de semana, se não tiver pizza toda a sexta, o que eu vou sentir? Eu consigo aproveitar essa sexta-noite se não tiver pizza? Eu consigo aproveitar esse meu sábado se eu não tiver aquela caipirinha, aquela lasanha? Entendem o que eu quero dizer? Tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo pra vocês? Porque daí a gente vai pra questão prática, gente. Porque no fim de semana a gente vai ter convites para sair. A gente vai ter, vai viajar, vai passear, vai receber visita. Isso tudo sempre acaba envolvendo comida. Então, se no sábado eu sei que eu vou receber uma visita, na sexta eu já como uma comida hipercalórica, no domingo eu sei que eu vou fazer um almoço diferente, é mais uma outra comida hipercalórica. E eu não sei se vocês já pararam para calcular isso, mas eu já parei para calcular. Olha aqui, ó. Vou até trazer aqui para vocês. Em um ano, tá? Em 12 meses, se a gente tiver só o final de semana que a gente relaxa, sabe aquela coisa? Ah, final de semana, e daí eu desencano, final de semana, primeiro, a gente não devia estar encanado durante a semana. A gente não devia precisar desencanar de alguma coisa da alimentação no fim de semana. Porque se a gente está precisando desencanar, é porque essa alimentação na semana não está sendo favorável. Tem coisa errada aí. Se é esse o sentimento. Gente, se vocês chegam com esse sentimento no fim de semana, não, agora eu vou desencanar, agora deixa um pouco mais leve, é porque tá demasiadamente exagerado essa restrição aí que vocês possam estar fazendo na semana. Eu calculei em um ano, 12 meses, se só nos finais de semana, só sábado e domingo, ou só sexta e sábado, tá? Se só 2 dias ali, a gente não tiver o cuidado com o que a gente come e acabar exagerando, comendo exageradamente, só nesses 2 dias, tá? Em um mês, são 8 dias. O que são 8 dias em um mês, gente? É mais de uma semana. Já pararam para pensar nisso? Em um ano, gente, são 100 dias. Olha isso.
Em um ano, são 100 dias de final de semana. Se a gente passa todos os nossos finais de semana dependendo da comida para se sentir bem, para ser feliz, a gente vai passar 100 dias de um ano. Ah, mas eu só tomo cerveja no sábado e no domingo. Foram 100 dias do ano tomando cerveja. Foram 100 dias do ano tomando drink. Foram 100 dias do ano comendo pizza e a gente tá falando só do final de semana. Não contamos aqui ali durante a semana, quando acontece alguma coisa diferente, algum evento, algum encontro, alguma socialização. Nem considerei isso, não considerei aniversário de ninguém, não considerei Natal, não considerei Ano Novo, Páscoa, não considerei Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, aquele convite para aquele casamento, para aquela formatura, para aquela festa. Considerei nada disso, eu considerei só final de semana. 100 dias. 100 dias em um ano é quase 1/3 do ano. 100 dias são 3 meses, gente, de um ano. Só final de semana. Se a gente conta todas aquelas outras coisas que eu falei, vai dar mais de 50% do ano. Certeza. Porque daí a gente pode botar férias, os feriados, porque feriado e férias é como se fosse tudo final de semana, né? E por que, gente? Como que a gente faz para tentar mudar isso? Porque sim, se a gente tá falando em emagrecer, é importante pensar no final de semana. E no início dessa conversa eu expliquei que isso é uma desvantagem do final de semana. Porque às vezes a gente não quer tocar nessa ferida. Às vezes a gente não quer mexer nisso no fim de semana. A gente não quer reorganizar essa rotina, a gente não quer pensar em novas estratégias, a gente não quer fazer diferente. Só que se eu quero emagrecer e o meu peso tá empacado, olhar para esse final de semana vai ser assim uma virada de chave, com certeza. E às vezes o que acontece? No fim de semana, a gente acaba não tendo muita rotina. Então acaba sendo mais difícil organizar esse fim de semana. Porque daí a gente dorme até mais tarde, aí já come alguma coisa quando acorda, aí já não almoça no mesmo horário, aí não tem aquela rotina de sair de casa, de se arrumar, as coisas não acontecem numa sequência previsível, numa sequência fixa, numa sequência organizada como na semana. Então, por isso é muito mais fácil, na maioria das vezes, a gente se organizar com tudo o que envolve estilo de vida e estilo alimentar na semana do que no fim de semana. Porque no fim de semana a gente não tem essa rotina e isso acaba prejudicando a gente, tá? Então a gente vai sair, fazer um passeio no shopping, fazer um piquenique, fazer alguma coisa, a gente acaba se desorganizando e envolvendo comida para se ocupar. A gente se distrai muito com comida no final de semana. Eu não tenho nada para fazer, o que eu vou comer? Tá chovendo, o que eu vou comer? Tá muito calor, o que eu vou comer? Ah, tô estressada aqui, tô desocupada, o que eu vou comer? Então, essa falta de rotina no final de semana, ela atrapalha bastante. Eu não tô dizendo que precisa ter uma rotina rígida no fim de semana, que tem que acordar no mesmo horário da semana, não. Mas precisa ter um pré-planejamento, assim. Precisa pensar um pouquinho. Bom, meu objetivo lá para dezembro, eu ainda quero emagrecer 1 ou 2 quilos. Ah, eu quero isso, quero aquilo, meu objetivo é esse. Se eu não tô conseguindo, eu preciso olhar pro fim de semana. Às vezes a gente não olha pro fim de semana. Não, olha, a gente esquece. Não, são só 2 dias. Deixa eles ali. Deixa eles ali que eu tô bem feliz do jeito que eles estão. Só que esse final de semana, ele tá muitas vezes atrapalhando o resultado, o progresso. E enquanto mexer nesse fim de semana doer mais do que não alcançar o resultado, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar empacado no peso por causa do final de semana. Quando a dor de não conseguir alcançar um resultado melhor doer mais do que mexer no fim de semana, aí a gente consegue começar a fazer alguma coisa. E como eu sempre falo, gente, começar com uma coisa, com uma pequena atitude, com uma pequena ação que vai conseguir manter. Ah, meu fim de semana também começa na sexta-feira. Bom, então talvez a primeira atitude seja deixar que o final de semana comece, e eu falando aqui começar, gente, no sentido da alimentação, assim, mais desorganizada, tá? Ah, não, vai ser só no sábado de noite que eu vou comer diferente, que eu vou
sair, que eu vou, enfim. Organizar, isso é importante, é fundamental quando a gente fala em resultado, tá? Já tinham pensado nisso, que só de final de semana são 100 dias? Que só de final de semana dá mais de 3 meses ao longo do ano? A gente não vê, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Vamos ver aqui. Ai, gente, muitos comentários. O saber comer de tudo e emagrecer é o melhor. Exatamente. Minha nutri preferida, oi. Oi, tudo bem? Eu não vi essa mensagem antes. Olha aqui, tem mais, peraí. Aqui. Devemos manter o equilíbrio ao longo dos dias. Não precisa passar 3 dias só com sopinha rala. Nem nunca, não precisa mesmo. Não devemos passar na sopa, por favor. Até porque o organismo ele vai responder, vai reagir a isso e aí sim que a gente não emagrece de verdade, tá? Então, gente, a intenção aqui hoje era falar um pouquinho assim sobre esse fim de semana. Era falar um pouquinho sobre os impactos que isso tem quando a gente fala em emagrecimento. E me contem aqui, quem ainda tá aqui, tá? Qual a maior dificuldade, assim, que vocês encontram no fim de semana? Me conta aqui, que daí eu consigo, quem sabe, até ajudar vocês aqui, agora mesmo, né? Qual é a maior dificuldade que vocês encontram no fim de semana em relação à alimentação? Às vezes são os convites excessivos, né? Para sair, para jantar, para comer, para envolver alguma coisa que envolva comida. Às vezes é realmente essa rotina que é diferente. Às vezes é realmente assim, essa vontade de descansar e acabar buscando um alimento para ajudar a fazer isso, e não tem nada de errado com isso, tá? Mas também a gente precisa entender que, como seres humanos, nós não vamos sentir prazer o tempo todo. Às vezes a gente vai ter que lidar com as nossas dores também, com as nossas dificuldades, né? E esse conteúdo, ele foi mais um conteúdo de aquecimento da nossa imersão, tá? Então, eu vou deixar mais uma vez o convite. Quem não se inscreveu para a imersão, se inscreve, aproveita. As inscrições ainda estão abertas. Lembrando que é um evento gratuito, um evento online. E os conteúdos da imersão só vão ser disponibilizados para quem tiver inscrito. Não vai acontecer de forma aberta, tá? Porque realmente são conteúdos onde eu vou aprofundar mais algumas questões relacionadas ao emagrecer o quanto quiser, ao alívio da ansiedade. Então faz a inscrição lá e participa do evento, tá bom? Gente, um grande beijo, muito obrigada por terem participado e até o próximo conteúdo. Amanhã tem mais conteúdo ao vivo, eu espero vocês, tá? E amanhã, se eu não me engano, o tema vai ser sobre o começar, né? Quando é o melhor momento de começar, como fazer para não desistir, como fazer para deixar a procrastinação de lado e não falhar mais nesse início do emagrecimento. Eu deixei na sexta-feira de propósito para a gente mudar esse estigma da segunda-feira também, tá? Um beijo para vocês e até amanhã. Eu espero que vocês estejam comigo de novo, tá? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau!